estar aqui, e principalmente num culto de ceia. Louvar a Deus pela vida do pastor Taranto. Parabéns, pastor Taranto, Deus te abençoe. Isso era uma bênção para a nossa igreja. Auriane, Deus te abençoe, querida, por este empreendimento maravilhoso. Que bom, irmãos, a igreja de Itajaí, ela cresce em graça e em conhecimento. O nome do Senhor tem glorificado. Eu não sei quantos lembram-se daquilo que o pastor Fábio, de vez em quando, fala aqui, principalmente nos cultos de ceia: venha cedo, chegue cedo, porque o templo vai lotar, e já está lotado. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor André falou aqui que o estacionamento está lá na Heitor Liberato, irmãos. Não é para a nossa glória, mas nós ficamos alegres, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Êxodo capítulo de número 12, versículos de número 40 ao 42, diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Versículo 42. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22 diz assim: o Senhor ia diante deles, aleluia, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Coloca a sua Bíblia no banco aberta e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos mais uma vez nessa noite, Senhor. Nós te adoramos, nós sentimos a tua presença aqui é real neste lugar, Senhor. Há os louvores, Senhor, maravilhosos e gloriosos que chegaram até o céu. E nós temos certeza que isso agradou, Senhor, o teu coração. E tu estás presente aqui neste lugar através do Espírito Santo. E agora, Senhor, com o nosso coração alegre, ministra, Senhor, a tua palavra sobre a nossa vida, de tal forma, Senhor, que venha impactar o nosso coração, transformar o nosso entendimento, Senhor, e assim nós possamos te servir, Senhor, como nós acabamos de ler aqui, de dia e de noite, porque sabemos que a tua presença está no nosso meio, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento. Meus irmãos, é um texto muito propício para uma noite como essa, um culto de ceia, onde nós vamos celebrar mais uma vez a vida do Senhor. Digo vida porque a morte não pôde detê-lo. Digo vida porque Ele é a própria vida, Ele é o dono da vida, Ele é o doador da vida. Aleluia, essa vida, ela transborda em nós, e vós tereis vida e vida em abundância. Graças a Deus por isso. É uma noite, irmãos, muito peculiar para nós que somos cristãos, porque sempre que quando o texto que nós lemos em relação à Santa Ceia, ela vai falar em memória de mim. E quando nós falamos esse texto, geralmente nós recordamos, nós levamos a nossa mente até os dias em que Jesus estava ali no processo, chegando em Jerusalém, sendo ovacionado na cidade de Jerusalém, mas também sendo perseguido ali pelos judeus, pelos fariseus. No dia em que Jesus então ele foi até o Getsêmani, e ali ele orou, suou grandes gotas de sangue. No dia em que, o momento em que ele foi preso pelos soldados ali da corte, do Sinédrio, no momento em que ele foi julgado pelos sacerdotes, no momento que ele foi julgado, interrogado por Pilatos, por Herodes, a sua volta, todo o seu sacrifício e também a sua ressurreição. E a Bíblia vai falar, e Jesus vai dizendo: olha, em memória de mim, vocês devem praticar esse ato. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês devem fazer isso em memória de mim. Só que esse memória, que quando Jesus vai falar nessa palavra memória, não é pura e simplesmente uma recordação, não é uma lembrança histórica, não é como se um fato que tivesse acontecido há 2000 anos atrás.
Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos e para cada um de nós nessa noite, que essa memória, que essa lembrança, ela deve ser uma lembrança ativa, ela deve ser uma lembrança movida pela fé a cada dia, a cada instante, na nossa vida cristã diária. Eu preciso me lembrar deste ato em que Jesus praticou há 2000 anos atrás, mas não é só uma lembrança em que eu às vezes tenho uma emoção, mas é uma lembrança viva, é sabendo que neste ato, nesta refeição, ou em qualquer uma delas, das refeições que nós fizemos em casa, com a nossa família, quando nós damos graça pelo pão, graças pela vestimenta, graça por tudo quanto o Senhor tem proporcionado a todos nós, nós vamos nos lembrar, foi do sacrifício da cruz do Calvário. Então Jesus está dizendo assim, olha, que este momento, ele seja vivo todos os dias, todos os instantes, na vida de cada um de vocês. Não é só história, é vida. Não é só história, é prática. Não é só história, é comum, é todos os dias, é eu estar na rua, é me lembrar de que um dia o Filho de Deus, ele desceu até aqui, padeceu dores, padeceu a morte, mas a morte não pôde detê-lo, ressuscitou ao terceiro dia, e está aqui conosco, aleluia, nos dando força, dizendo, ei, logo logo tudo isso acaba, pois tem uma eternidade para estar com todos vocês, louvado seja o nome do Senhor. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, ele é um texto que vai tipificar esse momento, já no Novo Testamento. O texto que nós acabamos de ler, ele é logo após a celebração da Páscoa. Deus institui a Páscoa, ali naquele momento tão traumático em que os judeus estavam vivendo, ou melhor dizendo, os hebreus estavam atravessando uma escravidão terrível, um fardo terrível de ser carregado, o trabalho sendo aumentado a cada dia por conta da dureza do coração de Faraó, mas o tempo daqueles homens e mulheres que estavam aguardando uma promessa chegou. O tempo em Deus intervir na história chegou. E o interessante, irmãos, é que Deus, ele vai trabalhando na história de acordo com aquilo que ele entende ser o melhor para a minha vida e para a sua vida. Nós não sabemos os desígnios do coração de Deus, nós não conseguimos muitas vezes entender ou compreender os empreendimentos do Senhor, mas uma coisa nós podemos perceber na história, na Bíblia Sagrada, é que em momento algum Deus, ele perde o controle da situação, quer seja da sociedade, quer seja da minha vida e da sua vida, ele não perde o controle, porque tudo já está escrito nos livros de Deus. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 15, por isso que eu pedi para que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Gênesis capítulo 15, Deus vai fazer uma promessa para Abraão. Eu penso, irmãos, que o capítulo 15 de Gênesis é um dos capítulos mais emblemáticos da Bíblia, onde Deus, ele caminha com Abraão, Deus se revela mais uma vez para Abraão, o pai da fé, onde ele está ali preparando, apresentando um sacrifício a Deus, ele ergue um altar em adoração a Deus, e Deus então renova a promessa para Abraão, dizendo que, olha, Abraão, a tua descendência vai ser uma descendência muito vultosa, vão ser grandes nações, mas só que existe um detalhe, Abraão, muito importante, você precisa saber. 500, 400, 600 anos antes, Deus já estava avisando Abraão que a sua descendência seria peregrina numa terra estranha. Deus já estava comunicando a Abraão que a sua descendência ia ser reduzida. A minha tradução vai dizer que a sua descendência, Abraão, será reduzida à escravidão. Eles vão servir por 430 anos, e não somente servir, eles vão ser afligidos por 430 anos. Só que no versículo 14 do capítulo 15, Deus vai dizer assim, eu vou julgar essa nação que está afligindo a tua descendência, Abraão. Eu não vou deixar passar em branco todo o sofrimento daquela nação.
Eles vão entrar como escravos, vão servir como escravos, vão ser afligidos como escravos, mas ao final dos 400 anos, eles vão sair com muita riqueza e glorificando e bendizendo o meu nome. 430 anos se passaram, a promessa se cumpre, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para Abraão. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não importa o tempo que nós estamos atravessando, não importa as épocas que eu e você estamos vivendo, não importa o tamanho da provação que nós estamos passando, não importa se estamos sendo afligidos hoje por algum tipo de situação, a tal ponto às vezes não queremos mais suportar, mas o fato é que se existe uma palavra de Deus acerca da nossa vida, da nossa história, da nossa família e da nossa descendência, você pode ter certeza, esta palavra em nome de Jesus, em Cristo Jesus, ela vai se cumprir, independente da situação. Está sendo afligido, mas a palavra é de libertação, vai ser liberto em nome de Jesus. Isto simboliza a ceia do Senhor. Na verdade, para os judeus ou para os hebreus daquela época, esta ceia, este momento, esta Páscoa que foi celebrada, ela vai simbolizar pelo menos em dois aspectos. O primeiro, livramento da morte. O anjo destruidor não passou, não entrou dentro das casas, daquelas casas da qual as ombreiras das portas estavam revestidas com sangue. Primeiro aspecto, Deus livra o seu povo da morte. Segundo aspecto, é o aspecto da libertação, através daquele ato, daquela última praga que Deus derrama sobre o Egito. O anjo destruidor vai ali dizimar os primogênitos de todo o Egito, mas os primogênitos de Israel saíram cantando: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, Ele está no controle de toda a situação. O povo então se prepara para sair do Egito. Na verdade, não é sair, nós podemos compreender no texto que eles são meio que enxotados do Egito por conta de tamanha destruição que o Deus dos hebreus causa naquela nação. Deus resolve, irmãos, em 10 pragas, destruir aquele poderoso império. Quando nós olhamos, irmãos, para as pragas que Deus derrama, nós vamos encontrar Deus tratando de forma política, de forma social, de forma familiar, de forma mística e teológica com todos os aparatos do Egito, sejam eles deuses, sejam elas instituições sociais, sejam elas instituições imperiais, o reinado, o próprio faraó foi afligido. O Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, Ele trata com mão forte aquela nação que subjugou o povo de Deus, e em 10 pragas coloca o império, o maior império mundial conhecido da época, de joelhos, diante de uma nação de escravos. Mas não é porque a nação era escrava ou porque tinha alguma coisa que valia, mas porque ela esperava e servia um Deus, que é um Deus todo-poderoso. Louvado seja o Senhor por isso, e Ele é o mesmo Deus hoje, e é o Deus da igreja, e nós precisamos e devemos continuar adorando a esse Deus, que continua atendendo a nossa oração, ouvindo nosso clamor, ouvindo minha amada irmã, meu amado irmão, a sua oração, o seu clamor, o seu jejum. Esse mesmo Deus continua operando hoje, vai continuar operando amanhã. Por quê? Porque Ele tem planos e projetos a serem estabelecidos na sua vida, na nossa vida. O povo então, queridos, sai para o deserto. Sai para o deserto, é liberto do Egito. Deus diz: vou libertar o povo do Egito. Isso acontece de forma cabal, isso acontece de forma imediata. O povo é liberto, sai caminhando então pelo deserto. Só que durante a caminhada deste deserto, o Egito ficou para trás, mas as amarras do Egito ficaram no coração daquele povo. As correntes da escravidão ficaram ainda no coração daquela nação. O medo, a angústia,
os pensamentos de como vai ser caminhar nesse deserto, como vai ser caminhar com filhos, como vai ser caminhar com pessoas mais velhas, como vai ser caminhar com pessoas deficientes, como vai ser essa nossa caminhada no deserto. Essa vida pregressa ainda não estava liberta na sua mente e no seu coração. A vida pregressa, ou seja, a vida de escravo ainda estava no coração do Egito. Eles ainda pensavam que a servidão no Egito dava a eles o direito de comer algumas migalhas e de ter uma vida, entre aspas, segura, ou mesmo sendo subjugados, chicoteados, passando fome, passando sede. Isso ainda para eles era segurança. Eles ainda não entenderam ou não entendiam que a vida no deserto era muito melhor atravessar com Deus do que estar numa vida no Egito sendo escravizada. E é isso que nós precisamos entender dos nossos dias. Nós precisamos entender que nós estamos também num deserto, no deserto da vida, neste deserto que nós precisamos peregrinar até chegar a Canaã celestial. Mas nesse deserto, em muitos momentos, nós vamos temer, nós vamos duvidar. Irmãos, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Se eu fosse perguntar para cada um dos senhores que estão aqui nessa noite, o quanto de medo nós já passamos, o quanto de dúvida nós já tivemos, talvez nós poderíamos escrever livros também aqui nessa noite sobre medos e dúvidas que já arrebataram o nosso coração em algumas vezes. Mas a palavra de Deus é: ei, a coluna nunca vai se afastar de dia, a coluna nunca vai se afastar de noite. Por isso, caminhem durante o dia e durante a noite. Ei, não deixe ser arrebatado pelos medos dessa vida. Não deixe. Quando eles observaram, eles estavam, irmãos, em frente ao mar. Logicamente que nós precisamos compreender a situação daquele povo. 600 mil varões, quase 3 milhões de pessoas, diante daquele mar, deserto atrás. E o que estava se abatendo sobre eles? O exército de Faraó. Simplesmente o exército mais poderoso do mundo daquela época. Se fosse nos dias de hoje, como se fosse o exército norte-americano, cercando cerca de 3 milhões de pessoas, vindo com toda a sua potência, com toda a sua força, com toda a sua fúria. Vamos dizimar todos, vamos fazer com que eles sejam nossos escravos de novo. O medo abate o coração daqueles homens e daquelas mulheres, e eles começam então a se lembrar: olha, aquela vida no Egito era melhor. Muitas vezes isso não acontece conosco, em que nós vamos vendo os problemas do nosso dia a dia, as dificuldades que se chegam até diante de nós, os exércitos inimigos que nos cercam. Hoje pela manhã nós aprendemos na escola dominical sobre isso. Os nossos inimigos, a carne, o mundo e o diabo, que tentam nos abater a todo instante. E diante dessas lutas, em alguns momentos nós vamos pensar: olha, talvez aquela vida passada era melhor. Naquela vida passada eu não sofria, eu não chorava, parece que as coisas eram mais fáceis, a comida vinha na minha mesa, de fato a migalha chegava até a minha mesa, parece que eu tinha uma vida um tanto quanto segura. Senhor, eu estou, parece que meio que perdido. Esse pensamento vem no nosso coração. Nós somos fadados a isso. O que eu acho interessante, irmãos, é que no capítulo 14 do livro do Êxodo, a Bíblia vai dizer que eles saíram marchando corajosos. E horas depois, não sei quantas horas depois, mas não foi muito tempo, foram horas depois, a Bíblia vai dizer, no mesmo capítulo, versículo 10, que eles estavam com medo. O que faz, irmãos, esta marcha corajosa ser parada diante do medo?
essa marcha impulente, essa marcha firme, essa marcha que nós marchamos em dias em que nós dizemos: olha, se eu encontrar o diabo por aí, eu coloco ele em migalhas, porque eu estou cheio do Espírito Santo. E daqui a pouco, horas mais tarde, nós estamos com medo. Sabe por quê? Porque nós lutamos as nossas lutas com as nossas forças, e Deus não quer que eu e você lutemos as lutas com as nossas forças. Deus quer que nós coloquemos toda a nossa dependência nele. Deus quer que nós coloquemos toda a nossa força, a nossa fraqueza nele. Sabe por quê? Porque daí sim, você vai conseguir derrotar o diabo, você consegue derrotar a carne, você consegue derrotar o mundo, você consegue ir caminhando adiante, você não vai temer o mal. Pode se achegar o exército do inimigo atrás, pode ter um mar diante de você, só que esse mar vai ser aberto em nome de Jesus, e você vai poder passar. Achei muito interessante que na sexta-feira nós conversávamos na escola teológica. Pastor Sérgio trouxe uma informação interessante, que alguns estudiosos, pastor Adão, trouxeram a seguinte informação: que para abrir o Mar Vermelho seria necessário um vento de mais ou menos 400 quilômetros por hora. Calma, eu sei que não foi vento, mas a força empreendida para se abrir o Mar Vermelho seria uma força de cerca de 400 quilômetros por hora. Hoje, um vento de 70, 90 quilômetros por hora, aqui na nossa região, já faz um estrago terrível. Imagine 400 quilômetros por hora. Com certeza não era vento, porque o povo não teria condições de atravessar. O povo também seria morto pelo vento. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que todo esse cuidado de Deus em abrir esse mar para o povo passar, mesmo esse povo temeroso, com medo, mesmo esse povo se lembrando das coisas passadas. Olha, era melhor ter ficado no Egito, era melhor ter sido sepultado no Egito do que ser sepultado nesse deserto. Ei, acalma o teu coração, meu irmão, minha irmã. Nessa noite você vai poder memorizar ou rememorar o sacrifício de Jesus. Foi por causa do quê? Foi por causa desse medo que você está sentindo dentro do teu coração. Esse medo, ele vai ser lançado embora. Você vai poder atravessar esse mar de dificuldades, porque quem vai abrir é Deus. Não é na sua força, não é no seu intelecto, não é na sua condição pessoal, mas é na força do Senhor. Nós somos muito fadados, irmãos, a desistir facilmente. O medo, queridos, ele tem condições de travar as nossas ações, as nossas atitudes. A Bíblia vai dizer lá no Evangelho de João, no domingo, já era final do dia, os discípulos estavam com medo, tinham passado 3 anos e meio com Jesus. Jesus tinha falado: olha, eu vou ressuscitar ao 3º dia, eu vou estar com vocês sempre, eu não vou abandonar vocês. Mas os discípulos, por conta do medo, estavam com as portas fechadas. É isso que o medo faz conosco. O medo faz com que as portas que Deus tem aberta para cada um de nós sejam fechadas. Mas Jesus, conhecendo o medo do coração dos seus discípulos, a Bíblia vai dizer que se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Nessa noite talvez o teu coração esteja temeroso, preocupado, esteja aflito com alguma coisa que você está enxergando diante de você. Talvez você tenha tido uma história ou uma trajetória de uma marcha forte, poderosa, mas hoje o tempo vem passando e você foi abatido pelo medo. Nessa noite Jesus diz: ei, paz seja convosco. É a mesa que está posta aqui nesse lugar que pode transmitir paz para o teu coração, paz para a tua alma, paz para a tua trajetória. Acalma o teu coração, acalma o teu coração. Diante dessas circunstâncias, irmãos, que nós enfrentamos todos os dias, que nós queremos tomar na nossa mão, nós queremos tomar o rumo da nossa história, o rumo do nosso barco, conduzir o nosso próprio avião, sei lá como você acha que é a sua vida, conduzir aí o carro da sua história. Em alguns momentos nós vamos encontrar dificuldade de atravessar, mas nós precisamos entender que dentro desse carro existe alguém que se importa conosco, que deu a sua vida por mim e por você.
que fez uma promessa para mim e para você, que deixou um livro para nos dar instruções de como nós devemos seguir a nossa trajetória. Esses faraós que estão tentando arrebatar o nosso coração e a nossa fé, eles precisam ser destronados, e precisa nesse lugar ser colocado Deus, Jesus, a bendita pessoa do Espírito Santo. Olha só o que está escrito no Êxodo, no capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu: diante daquela situação, o povo estava desesperado: nós vamos morrer nesse deserto. O exército de Faraó vem chegando, nós vamos ser dizimados aqui nesse lugar. Nós estávamos seguros, Moisés, não faltava comida, não faltava roupa, tínhamos casa, se morrêssemos iríamos ser sepultados num lugar digno. Eles pensavam assim: olha, é mais digno morrer no Egito do que morrer no deserto. Mas em Moisés, o homem de Deus, se levanta e diz assim: não tenham medo. Essa palavra, quando vem do alto, irmãos, não tenham medo, ela consegue arrancar do coração do homem qualquer fadiga de cansaço. Aleluia. Hoje não é Moisés que está dizendo assim: não tenham medo, mas o próprio Deus, através da sua palavra: não tenham medo. Olha só, não tenham medo, fiquem firmes. Aqueles passos firmes que vocês saíram do Egito, aquela marcha triunfante que vocês saíram do Egito, precisa ser restaurada, precisa ser instaurada novamente. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor, vosso Deus, lhes fará no dia de hoje. Olha só aqui, eu aprendo algo interessantíssimo aqui. É hoje. Eu creio. Esse livramento, para algumas pessoas que estão desesperadas, angustiadas, o medo está abafando a fé do coração. Esse livramento é hoje. Olha só o que diz na sequência do texto: é hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios, esses medos que estão assaltando o teu coração. Por causa do livramento hoje, por causa de uma ação de Deus hoje, você nunca mais vai ter esse medo assaltando o teu coração. Olha só o verso 14: o Senhor lutará por vocês. E ele termina dizendo: fiquem calmos. Fiquem calmos. Acalma o teu coração, acalma a tua alma, minha irmã, meu irmão. Talvez você tenha passado dias tão difíceis. Eu estou falando para pessoas aqui que estão desanimadas por dentro, o coração está chorando, a alma está sangrando. Eu tenho certeza que estou ministrando aqui nessa noite para vidas que estão quase que entrando em desespero internamente, não conseguem compreender o que está acontecendo. Mas a palavra de Deus para você hoje: ei, o Senhor lutará por você. Tenha calma, tenha calma. Coloque em ordem os seus pensamentos, respire fundo, porque Deus está cuidando dessa situação. Você pode perceber e sentir a mão de Deus, a mão consoladora do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre a sua história. Pessoas que estão preocupadas, o que vai acontecer. Nós estamos, irmãos, preocupados com o nosso estado vizinho, preocupados com o que pode acontecer aqui conosco, mas nós precisamos entender: Deus tem o controle da história. Deus, como disse nosso pastor ainda há pouco aqui conversando, ei, Deus vai transformar esse mal em bem. Eu não sei, pode ter cavaleiros te seguindo, um medo te perseguindo, o mar está diante de você, o deserto também está atrás, você está cercado por paredes, mas uma coisa é certa: coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé em Deus. Ele pode te livrar, Ele pode te livrar. Não deixe que o pensamento da vida pregressa, aquele pensamento lá de trás, venha arrebatar a fé que você tem em Deus. Aquele tempo era melhor, aquele tempo era mais fácil. Parece que as coisas fluíam muito mais, os meus negócios eram melhores. E parece que quanto mais eu oro, mais eu faço campanha, mais eu venho na escola dominical,
parece que mais as coisas vão se apertando. Não, queridos, é porque você está no caminho certo. Você está no caminho da libertação. Deus está com você. Deus não perde o controle da situação. Eles atravessaram aquele mar. Deus deu o livramento. Irmãos, eu às vezes fico pensando, pastor Taranto, como é que era o efeito daquela coluna de nuvem durante o dia na vida daqueles homens e daquelas mulheres. Queridos, eles viam o sobrenatural a cada instante da sua vida. Aquela nuvem que os cobria durante o dia, eles viam Deus se manifestando. A Bíblia vai dizer que num dado momento aqui nesse lugar, a presença de Deus estava ali, ou a coluna estava ali durante o dia e a nuvem durante a noite. E a Bíblia vai dizer que a glória de Deus aparece no meio da nuvem. A glória de Deus aparece, presbítero Paulo, no meio da nuvem. Eles podiam contemplar que não era somente a nuvem, mas a glória de Deus estava com o povo. Ei, a glória de Deus está no nosso meio. Temos a presença de Jesus através do Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador. Ele pode levar embora. A Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você precisa desfrutar desse verdadeiro amor que é manifestado em Cristo Jesus. Essa é a glória de Deus, é a presença do Senhor. Atravessam o Mar Vermelho. A Bíblia vai dizer 3 dias depois, eles chegam numa fonte, mas eram fontes amargas, e eles começaram a murmurar. Moisés, eu fico pensando aquele homem chamado Moisés, ele deve ter um galardão muito grande lá no céu. Moisés, tirasse-nos do Egito. Lá nós tínhamos pepinos, cebolas, lá nós tínhamos água. Trouxesse-nos para esse deserto, para morrermos de sede. Penso que o coração de Moisés, ele começa a disparar, porque Moisés era homem como eu e você. Moisés também teve medo. Moisés também teve aflições. Mas Deus disse: olha, Moisés, lança aí um pedaço de pau nas águas, que essas águas vão se tornar boas, potáveis. Deus faz aquele milagre. Uma coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, que nós não podemos, não devemos dar ouvido às vozes dos murmuradores. Êxodo capítulo 15, versículo 26 vai dizer assim: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vós, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, aquele que cura vocês. Eles precisavam de água, o Senhor proveu água para eles. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus, ele sempre vai estar trabalhando no nosso coração. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 6, a Bíblia vai dizer que foi Deus quem permitiu que o povo andasse por 40 anos no deserto. Deus humilhou aquele povo, Deus tratou com aquele povo. Qual era o propósito? Para saber o que estava no coração. Assim, queridos, escute uma coisa: como Deus destruiu todo o panteão de deuses dos egípcios, toda a estrutura religiosa, toda a estrutura idólatra dos egípcios, Deus também precisava destruir toda a estrutura idólatra do coração dos hebreus. E é isso que Deus faz conosco. Deus, ele precisa destruir e arrancar do nosso coração os deuses que são produzidos por nós. Percebam uma coisa: quando eles saíram do Egito, a Bíblia vai dizer que eles trouxeram riquezas, despojos, porque foi uma promessa que Deus tinha feito para Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis. Eles despojaram, trouxeram prata, ouro, coisas preciosíssimas. Só que no final de tudo, aquelas riquezas tomaram conta do coração do povo. Depois da murmuração,
Aquele povo estava perto do Sinai, a coisa ali já estava tomando forma. Deus já tinha dado para Moisés as leis, Deus já tinha dado para Moisés a estrutura do tabernáculo. Deus já havia dito para Moisés: olha, Moisés, você vai dizer ao povo, perceba, capítulo 25 do Êxodo, que me traga uma oferta. Deus estava ministrando no coração de Moisés lá no Sinai, e o povo lá embaixo, no pé do monte. Deus dizendo: Moisés, diga ao povo que me traga uma oferta, me tragam ouro, prata, para que vocês possam construir o meu santuário. Deus queria construir um santuário, não estar mais somente na coluna, nem na nuvem, mas estar no meio do povo através de um santuário. Deus diz para Moisés: fale para eles, Moisés, trazerem uma oferta para mim. Quando Moisés desce do monte, os recursos que era para serem utilizados como oferta alçada, voluntária, para ser edificado um santuário do Senhor, foi dada voluntariamente para ser construído um bezerro de ouro. Ah, meu irmão, coisas que Deus tem pedido para nós, coisas que Deus tem ministrado no nosso coração, coisas que o Espírito Santo tem ministrado na nossa alma, na nossa vida, no nosso dia a dia, pedindo: ei, isso eu quero para mim, isso é meu, isso deve ser alçado, deve ser voluntário, entregue para mim, eu quero fazer um santuário. Nós dedicamos a ídolos do nosso coração. Aí a Bíblia vai dizer que eles construíram então aquele bezerro. Eles, irmãos, percebam uma coisa, a gravidade disso. Deus, nesse ponto onde ele destruiu essas divindades egípcias, um dos deuses mais importantes era o deus Apis, e ele tinha uma forma de touro, por conta da sua força, não só da força, mas por conta da sua fertilidade, da sua reprodução. Aqueles homens, eles ressuscitaram um Deus que Deus tinha destruído lá no Egito, e colocaram no meio da congregação, e começaram a fazer festas. E a tradução bíblica vai dizer: e eles se divertiam. Só que esse se divertir aqui, na nossa tradução, ela vai dar um tom de promiscuidade sexual. Eles estavam adorando ao deus touro, a Apis, numa congregação onde todos estavam pervertidos sexualmente. E construíram com o quê? Com ouro que Deus tinha dado para eles no Egito. Cuidado, para não edificar bezerros de ouro na sua vida, e esses bezerros venham tomar conta da sua adoração a Deus. A coisa ela foi tão grave, esses bezerros de ouro, eles foram tão adorados, que isso se seguiu até os tempos de Jeroboão. Jeroboão, a Bíblia vai dizer que constrói 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, um no norte e um no sul da tribo do norte. Perceba que o bezerro de ouro estava acompanhando o povo hebreu, o povo judeu, durante toda a sua trajetória. E Deus não queria que isso acontecesse. Deus não queria que isso viesse a acontecer com o povo. Aí o povo vai dizer assim, depois do bezerro todo pronto, consagrado, sabe o que eles disseram? Esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Eu fico pensando no coração de Deus. Eu fico imaginando o coração de Deus naquele momento. A promessa que tinha feito a Abraão há 500 anos atrás, dizendo: Abraão, eu vou tirar esse povo com mão forte, eu vou livrar eles, eu vou dar riquezas para eles, eles vão ser encaminhados até uma terra prometida. Só que no meio da jornada, a Bíblia vai dizer que eles renegam Deus, eles deixam Deus de lado e constroem para si ídolos. É por isso que hoje existem tantos cristãos fracos, anêmicos espirituais, porque têm os seus ídolos do coração, porque não permite que uma palavra, às vezes um tanto quanto confrontadora, chegue até o seu coração e possa produzir vida.
Esses ídolos no coração, eles blindam, irmãos, a nossa alma, a nossa mente, a tal ponto que o Espírito Santo não tenha condições de agir dizendo: ei, você precisa voltar atrás, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão, você precisa se voltar para Deus. Nessa noite o Espírito Santo move o nosso coração. Todos os bezerros de ouro, talvez todos os ídolos que o nosso coração tem produzido, precisam ser destronados, colocados por terra, e nós possamos adorar somente o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aquelas amarras, irmãos, precisavam ser destruídas. E esse trabalho não era um trabalho coletivo, era um trabalho pessoal. Era Deus trabalhando em cada coração. Eu não sei você, mas todos os dias o Espírito Santo trabalha no meu coração dizendo: ei, você precisa melhorar, você precisa se consagrar, você precisa buscar mais a sua presença. Deixe esses ídolos do seu coração de fora, de lado, não dê atenção para eles, irmãos. Nós somos rodeados todos os dias, todos os instantes da nossa vida por ídolos. Nós precisamos atentar para isso. Outros faraós que dominaram o coração daquele povo, o faraó da inveja. A Bíblia vai dizer que o levita Corá se levanta contra Moisés e contra Arão, juntando Datã e Abirão e mais 250 homens, dizendo: ei, nós também somos santos, nós também somos consagrados, homens que não eram chamados para finalidades específicas. Acalma o teu coração, meu amado irmão, em Cristo, na obra redentora de Cristo, a igreja, eu e você, os membros desse corpo, temos trabalho. Ninguém pode ficar parado. Tem trabalho na associação, tem trabalho no sênior, tem trabalho nos jovens, nos adolescentes, na banda, na orquestra. Você não precisa ficar parado. Agora, uma coisa é certa: você precisa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não queira tomar lugar de A ou B, porque isso não vai dar certo. Não queira tomar lugar daquele que talvez produziu uma inveja no seu coração. Você diz: olha, nós também temos unção. O pecado de Débora e Arão também, né? Olha, por que Deus só fala contigo, Moisés? Aí Deus se apresenta para eles. Com meu servo Moisés, é face a face. Face a face. Sabe que com Cristo nós temos essa mesma condição? Ei, Ele está aqui dentro, Ele nos ouve todos os dias, quando dobramos o joelho, quando estamos dirigindo o nosso carro. Não precisamos invejar ninguém, porque o mesmo Deus que capacita uns, também te capacita. O mesmo Deus que chamou uns, também te chamou. O mesmo Deus que dá poder para uns, também te dá poder para orar, para expulsar demônios, para curar enfermos. Você tem lugar na obra de Deus. Eu preciso encerrar, irmãos. Por último, o faraó terrível que ainda dominava o coração daquele povo era o faraó da impaciência. Impaciência. Parece que éramos nós que estávamos lá naquele deserto. Impaciência. Algumas traduções vão dizer angústia. Números, capítulo 12. Capítulo 21, versículo 12. A paciência, irmãos, ela retoma o pecado da murmuração. Eles chegaram nas águas de Meribá, e não havia, naquele lugar chamado Meribá, não havia água. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, fala para a rocha, porque a rocha vai dar água. Moisés estava tão impaciente com aquele povo, que cedeu à sua impaciência e feriu a rocha 2 vezes. Isso custou a sua entrada em Canaã. Na mesma hora, a água brotou, um milagre aconteceu. Mas Deus diz para Arão e Moisés: Moisés, por que tu duvidaste? A paciência traz dúvida, a impaciência traz dúvidas, irmãos. E nós vivemos um tempo de impaciência, um tempo de imediatismo.
Você sabe que o imediatismo, irmãos, ele é o contrário da fé. Ele confronta diretamente Hebreus 11. Firme em fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A impaciência nos tira do foco de Deus. Talvez você tenha orado tanto e você disse: Senhor, eu já estou impaciente, eu já não aguento mais. Quando que vai acontecer? Acalma. Deus ainda precisa acertar alguns detalhes, alguns pontos que precisam ser trabalhados na sua vida, na sua história. Alguns pontos que precisam ainda ser arrumados. Alguns pontos que precisam ser ajustados por Deus, pelo Espírito Santo, para que a glória dele venha se manifestar na sua vida. A impaciência, irmãos, daquele povo, lá no Êxodo 21, ou Números capítulo 21 também, trouxe uma maldição terrível para aquela população, para aquela nação peregrina. Serpentes ardentes picaram as pessoas, e a Bíblia vai dizer que muito povo morreu. Não deixe que a impaciência venha tirar ou arrancar a tua esperança. Não deixe, meu amado irmão, que a impaciência venha arrancar aquilo que Deus prometeu para a sua vida e para a sua história. O interessante, e é por isso que Deus é maravilhoso e é tão glorioso, que Ele sempre traz o castigo, mas sempre existe uma salvação. Ao mesmo tempo que Deus manda as serpentes, a Bíblia vai dizer: ei, construa aí uma serpente de bronze, Moisés, coloca ela bem alta, e todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Aí Jesus vai dizer lá no Evangelho de João: importa que o Filho do Homem seja levantado, e Ele vai atrair muitos para Ele. Aleluia. A serpente do pecado, queridos, tem nos picado. Nós fomos mordidos, nós fomos envenenados com esse veneno, com essa serpente ardente, que traz impaciência, que traz murmuração, que traz inveja, que traz medo, que faz com que nos lembremos da nossa vida pregressa, passada, uma vida de pecado, que tenta nos fazer retornar daquilo que Deus em Cristo Jesus prometeu para cada um de nós. É fato, é fato. Mas muito maior do que isso, existe um, aleluia, que foi pregado na cruz do Calvário, e quando ele foi pregado, estendendo as suas mãos, dizendo: ei, eu tenho perdão para a impaciência, tenho perdão para a murmuração, tenho perdão para a inveja, tenho perdão para o medo, eu tenho a cura para a tua alma. Basta você se render a mim, basta você se lembrar constantemente das promessas que eu tenho feito a você. Esse é o milagre da cruz. Não deixe, queridos, que tudo isso venha roubar ou arrebatar as promessas que Deus fez para a sua vida. Assim como Deus fez essa promessa para Abraão há 500 anos atrás, Deus já tem delegado promessas e palavras a meu e a seu respeito, a sua família, já lá na eternidade. Deus não te vê somente hoje aqui, Deus te vê lá adiante. Não deixe que o medo tome conta do teu coração. Eu quero orar por você. Fique de pé em nome de Jesus. Adoramos, Senhor. Aleluia. Quais são os faróis do nosso coração? Talvez você esteja identificando algum aí que eu não falei, mas ele está aí. Mas assim como Deus destronou todos eles lá no Egito, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer tomar lugar no seu coração, Ele quer tomar lugar na sua alma, no seu pensamento. Se puder botar a mão no seu coração e fazer a sua oração, lembrar-se de todos os livramentos que Deus deu para o povo hebreu, e já tem dado a você a sua vida. Talvez eu falo para pessoas aqui, para famílias que já eram para estar separadas faz tempo,
um para um lado e outro para o outro. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que já não eram para estar aqui dentro dessa igreja. Falo para pessoas que já tiveram livramentos de morte. Muitos de nós já tivemos. Ah, pastor Juliano, isso é um jargão. Não, não é jargão, queridos, é livramento de Deus. Aleluia. Doenças terríveis que chegaram até você, ou casos difíceis de serem resolvidos, e somente uma intervenção divina pode operar o milagre na sua vida. Pessoas que têm os seus sentimentos machucados, que não conseguem perdoar, que estão bloqueando as bênçãos de Deus na sua vida. Ei, a cura para o teu coração nessa noite. É um momento festivo, mas também um momento de introspecção. Faça a sua oração agora em nome de Jesus. Aleluia. Dizendo: Senhor, Tu conheces o meu coração.